Companheiros e companheiras, né? Trabalhamos muito sobre essa questão de Mestre Albuquerque, temos o nosso primeiro produto, né? Os diários de Mestre de 73, 74. Agora temos que imprimir. Vamos fazer 1000 exemplares e para tantos estamos abrindo um lance de vendas antecipadas que, como os nossos livros anteriores da editora potiguariana, né, vamos fazer o nosso Vale Livro, né? Você compra por R$50, mesmo que você compre fora de Natal, nos R$50 já está a questão do envio do livro. Então você tem um Pix, né? O nosso Pix chama-se postv@dhnet.org.br. Colabore, né? Porque com isso você está ajudando, né, o prosseguimento nesse nosso projeto, que é o trabalhar o acervo de Mestre Albuquerque, né, publicação de um primeiro livro, depois tem um segundo, né, e na sequência nós vamos criar o memorial dos reprimidos e reprimidas de 1900, a partir de 1964, de nordestino, né? Então, com vocês, né, não deixe de adquirir, né, de presente, etc, etc. Então, é importante a colaboração de vocês para adquirir o nosso livro. É o encontro do meu passado com o meu presente. Eu sentia como se as pessoas tivessem esquecido, não a mim, que conto a história, mas os heróis, os verdadeiros heróis. Opa, Roberto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para quem estiver assistindo a gente, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que a pessoa estiver assistindo, né? Roberto, a minha trajetória com Messia se mistura muito com minha trajetória acadêmica mesmo, assim. É uma coisa que está intrínseca mesmo, assim, uma coisa que não tem como separar. No final da minha graduação em História, lá na UFPE, a gente entrou em um projeto nacional, junto com a UFRJ e a URGS, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul, e 3 professores, cada um de uma universidade dessa, comandavam uma equipe de pesquisa sobre a memória dos anistiados políticos. E, a partir disso, eu comecei a fazer entrevistas de história oral, né, entrevistar as pessoas, e é um projeto muito, muito bonito, muito interessante, que estava dentro daquele arcabouço do Ministério da Comissão de Anistia, né, do Ministério da Justiça, que financiava produções artísticas, intelectuais e acadêmicas sobre a memória desse passado tão traumático que é a ditadura. A partir disso, essas 3 universidades saíram fazendo entrevistas de história oral com as pessoas, e aqui em Pernambuco, a gente ficou responsável pelo fazer Pernambuco, né, muito, mas, se possível, fazer entrevistas em outros estados. E, por conta disso, eu fiz entrevistas. A gente fez entrevista no Piauí, fez entrevista em Alagoas, fez entrevista na Paraíba. Então, a gente saiu fazendo esses estados mais próximos, né? A gente conseguiu alguma verba de viagem, e eu já estava interessado nas questões, ainda no final da graduação, eu já estava interessado nas questões da justiça durante a ditadura. Então, eu interessado nisso, já passava a perguntar às pessoas sobre quem defendeu elas, como foi o processo, como é que se deu o julgamento, e começou a aparecer esse nome, Mestre Albuquerque, muito comum mesmo. Então, eu me lembro claramente, eu estava em Alagoas, fazendo uma entrevista final de tarde já, cansado. Aí, quando eu cheguei nessa pergunta, né, aí o cara falou, Mestre Albuquerque. Aí eu disse, pô, tem jogo aí, tem alguma coisa aí para ser dito de uma pessoa que já me aparentava ser uma pessoa especial, uma pessoa que tinha alguma coisa para se falar, porque não era muito incomum um advogado ter defendido tanta gente. Aí, a partir disso, eu terminei minha graduação já com esse alerta na cabeça e quis fazer um mestrado. E quando eu quis fazer o mestrado, eu juntei o útil e o agradável, né? Porque eu queria saber quem era essa Messia Albuquerque,
tão falada. Em que ano foi isso? Foi 2011, 2012. Quer dizer, Messi já estava falecida, né? Já estava falecida. E interessado com isso, né, já parti e elaborei um projeto de mestrado. Aí foi logo quando eu te conheci, que tu me deu acesso ao acervo de Messia, que eu comecei a fazer essa pesquisa para realizar essa dissertação, que está aqui, também está no repositório online da UFPE, se vocês quiserem procurar. O nome dela é A Toga e a Espada, Messia Albuquerque e Gregório Bezerra na Justiça Militar. Aí, eu elaborando esse projeto, já realizando, né, que em 2013 eu já estava realizando as pesquisas, me deparei com essa documentação muito rica dessa advogada que foi tão atuante, tão atuante e tão esquecida. Isso é uma coisa que me marcou muito, esse grande esquecimento dela sobre isso. Tem a documentação que a DOPS produziu sobre ela, também arquivada aqui, mas o grosso da minha tese, da minha dissertação, foi feito nesse acervo que tu guarda aí, né? E, a partir disso, eu fui notando essa mistura de atuação profissional e atuação política de Messia, que uma parece ser indissociável da outra, para entender o que podia um advogado fazer num período tão adverso, tão impactante. E, com isso, eu comecei a também ter contato com outros clientes de Messia, outras pessoas, que me contaram histórias incríveis. Assim. Eu me lembro que eu tive um professor na graduação, que é o Severino Vicente, que contou as lágrimas durante a minha banca de seleção de mestrado, que é uma coisa muito incomum, né? Um professor... porque ele ficou muito emocionado com o meu projeto de estudar Messia, porque Messia parou a sessão de tortura dele. Ele estava sendo torturado numa delegacia em Casa Amarela, ela chegou, porque isso era, talvez mais do que a defesa nos julgamentos, a atuação de pôr a pessoa na malha judicial meio que impossibilitava que essa pessoa sumisse. Impossibilitava que essa pessoa fosse morta durante a ditadura. Lógico que podia acontecer, porque era um regime de arbitrariedade. Mas, quando Messia conseguia alocar essa pessoa, achar essa pessoa nessa malha judicial, essa pessoa tinha mais garantias de sobrevivência. Então, a tortura do professor Severino Vicente, foi parada. Vicente é aquele que morava aqui no Rio Grande do Norte? Eu não sei se ele morava, eu acho que não. Porque teve um Severino Vicente que era também ligado a esse negócio de movimento. Eu sei que ele é de Recife mesmo. Ele é originalmente de Recife, mas pode ser que ele tenha morado aí um tempo, né? O sobrenome dele qual é? Severino Vicente o quê? Não, agora eu não sei qual é. Mas Severino tudo bem. Vicente. Ele é ligado à igreja. O professor chegou às lágrimas, né? Que é coisa difícil. Difícil. Até o meu orientador brincou comigo, ele disse: no meu tempo, quem chorava era o aluno, não era o professor, não. Mas é isso. E esse impacto de Messia, que também foi sentido por mim, que foi a minha grande dificuldade durante a dissertação, de buscar um entendimento mais objetivo, porque Messia realmente me emocionava também. Essa coisa de... Depois, quando eu comecei a pesquisar e vi que o primeiro caso que ela defendeu foi Gregório Bezerra, ela grávida, ela vendo o mito fundador, a origem dessa advogada de presos políticos, assim, esse lugar, o momento que ela acha a sua origem, né, nos seus diários, nas falas dos seus parentes. Eu consegui entrevistar o ex-marido o marido dela, né, o viúvo, né? Aí eles vão contando para mim que Messia viu Gregório ser torturado em praça pública. Para quem não tá familiarizado com a questão, Gregório Bezerra foi torturado num bairro de Casa Forte, em plena praça pública. Casa Forte é um bairro aqui das camadas médias urbanas, classe média alta, classe média de poder aquisitivo, porque lá tinha quartéis do Exército, que é o quartel na época era chamado de motomecanização, e hoje é um quartel ligado, agora não sei o nome certo, mas é ligado a questões de infantaria, de cavalaria. Não sei qual é agora o nome certo. Mas motorizada, né? Deve ser negócio de blindado, né?
deve ser algo do tipo, assim. E também é onde fica o CPOR, né, que é a Escola de Formação de Oficiais, e Gregório foi preso, foi levado para lá, e ele foi arrastado em praça pública com uma corda no pescoço, sendo arrastado por soldados. E torturado em praça pública, fizeram ele andar em cima de óleo quente, era um senhor de 64 anos, sendo torturado na rua. Isso, Messia era professora primária nessa época, não exercia nem a advocacia. Ela estava terminando o curso ou ainda não tinha feito o concurso da ordem. Agora eu não tenho certeza disso. Eu sei que ela não exercia advocacia ainda. Aí ela viu essa cena, né, dantesca, de um senhor de 64 anos sendo torturado em praça pública. Por mais que a gente vê assim nas fotos, Gregório Bezerra era um homem forte, né, tem uma boa composição física, mas era um senhor de 64 anos. Ela viu isso e abriu uma chave e disse que ela queria defender aquele senhor. E a partir disso, ela fez o concurso da ordem, ela assumiu a advocacia e virou advogada de Gregório. Gregório estava preso na casa de detenção, a atual Casa da Cultura hoje, que é até uma brincadeira que se diz, né, que foi tanta gente boa para lá que a Casa de Detenção virou Casa da Cultura, né? Gregório Bezerra e vários presos políticos. Aí, na casa de detenção, Gregório conta em seu livro, né, de memória, que ele estava lá um dia preso, normal, já tinha passado esse período de tortura, e chega uma senhora grávida dizendo que ia defender ele, que queria defender ele. Essa senhora grávida é Messia Albuquerque, bem mais jovem, com idade de ser filha de Gregório. Ela não tinha, acho que ela não tinha 30 anos quando ela virou advogada de Gregório. Então, ela estava grávida do filho, do filho do seu único filho, né, o Arandi, né, se eu não me engano, e isso fez Gregório se comover, né, com aquela jovem defendendo ele e querendo defender ele grávida. E eles viraram grandes amigos, eles têm uma relação muito bonita. Nas cartas que existem de Gregório e Messia, o tratamento é muito afetivo. Ele tem um afeto muito grande por ela. Ele chega a chamar o filho de Messia de meu neto. Ele pergunta como é que está meu neto e tal, porque existia essa diferença de idade considerável, nessa diferença de idade ao ponto dele ser pai. E Messia, por sua vez, tinha tanta estima por Gregório que ela estetizou, né, ela criou sentidos para o trabalho dela como advogada a partir de Gregório, porque quando ela vai arquivar sua história, que é uma coisa excelente, né, para a gente que é historiador, ter uma pessoa que organizou o seu próprio acervo, seu próprio arquivo e deixou para a gente, deixou para nosso mundo, é excelente, porque a gente pode fazer grandes análises. Então, como tu me mostrou aí, quando eu tive na primeira vez aí em Natal, eu me peguei já muito, já tinha entendido que a defesa de Gregório era importante para Messia, por conta do que eu já estava pesquisando, mas aí eu fiquei realmente muito mais atento, porque são várias caixas dos processos judiciais, né? Mas ela dedica uma caixa especificamente para Gregório. Aí, Messia, ela começou a arquivar tudo de Gregório. É muito impressionante aquela caixa que tu me mostrou do acervo de Messia, que ela tem uma caixa especial Gregório Bezerra, né? E Gregório já era uma pessoa que tinha uma capilaridade, né, naquele momento, já era uma pessoa do alto escalão. Com detalhe, Tassi, como está em álbuns, ele está no sentido cronológico, não é aquela coisa solta, né? O legal é isso também. Ela arquivou mesmo essa relação dela com o Gregório. E isso dá muito pano para manga para o historiador. É tanto que meu primeiro capítulo da dissertação é muito sobre esse arquivamento, sobre essa relação com o Gregório. Para quem não conhece, quem estiver assistindo a gente, né, porque a gente sabe que a coisa que vai para a internet, nem todo mundo é especialista ou conhece. Gregório Bezerra já era uma figura importante dentro do campo comunista, porque ele era um sargento do Exército, que aderiu ao comunismo, que é uma coisa
hoje a gente nem imagina, né, que a gente tem tanto militar comunista como Gregório, o Aibirê, né, daqui, o Nelson Werneck Sodré, todos eles eram militares e eram comunistas, né? É uma coisa interessantíssima para a gente pensar o nosso atual momento, né? E esse senhor já tinha participado do Levante Comunista de 35, né, que muita gente chama de intentona, mas intentona é um nome muito pejorativo, então eu prefiro chamar de Levante Comunista de 35. E ele já tinha todo um histórico de luta ligado aos camponeses, ligado ao Partido Comunista. Então, ele já tinha quase 30 anos de comunismo nas costas quando ele foi preso. Né? Não à toa que ele foi preso no primeiro dia do golpe. Né? Ele é daquele grupo que já estava sendo vigiado constantemente. Era uma coisa, a DOPS, ela mantinha quatro policiais vigiando o Gregório por turnos. Então, a gente chega, em alguns momentos, saber o dia a dia de Gregório perfeitamente pelos relatórios desses policiais, porque eram 4 se revezando em turno de 8, e a gente tinha momentos de saber quem Gregório encontrou antes do golpe, os meses antes do golpe ele estava totalmente vigiado. Tanto que ele é preso com uma certa facilidade, ele é preso no dia do golpe, porque já se sabia onde ele estava, com quem ele estava, e ele estava tentando mobilizar os camponeses para resistir. Como ele não conseguiu as armas, ele voltou para desmobilizar os camponeses e foi preso por uma coisa que é muito característica da ditadura, que ele foi preso pela Polícia Militar de Pernambuco, porém, no caminho que estava indo em direção a Recife, que ele foi preso na Mata Sul do estado, mais ou menos ali na divisa com Alagoas, ele foi preso por policiais militares, porém encontraram o dono da usina Estreliana, que é um cara que tinha um histórico já de violência contra camponeses aqui, junto com o batalhão de caça de Alagoas, que estavam caçando trabalhadores rurais e matando trabalhadores rurais nesse momento. Eles queriam matar Gregório naquele instante, e o policial militar ele estava cumprindo as ordens dele e queria levar o Gregório para entregar ao comandante da Polícia Militar naquele momento. Né? E, por conta disso, eles chegaram no impasse e acabaram levando o Gregório para ser entregue ao comandante militar. Quando o Gregório foi entregue ao comandante militar, ele passou por essas torturas que eu falei, ele passa de vários quartéis, e o local principal é quando ele vai para a Casa Forte, e lá ele é torturado por um tenente-coronel chamado Daci Biloc. Eu acho importante a gente nomear essas pessoas, porque existe todo um trabalho de esquecimento desses torturadores, dessas pessoas. Então, a gente tem que sempre lembrar o nome deles e o nome das vítimas. Eu acho que é um dever ético da história. Né? O Daci Biloc tortura Gregório em praça pública e conclama a população para fazer parte dessa tortura, desse linchamento. A população não participa, se recusa de participar disso, mas Messia está vendo isso e acaba se comovendo. E é uma coisa impressionante. Ela chega nesse dia, e o marido, o Otávio, né, me conta, quando eu entrevistei ele, que ela chegou transtornada em casa. E a palavra que ele usa, para mim, foi muito impactante. É tanto que eu cito muito isso na minha dissertação, que ele chega e diz: ela não era mais ela. De fato, né, ela passou por uma experiência que a modificou, que transformou ela em outra pessoa. Lógico, ela tinha todo um histórico religioso, mas aí a gente sabe que ser religioso não quer dizer que você é uma boa pessoa. Né? Messia, ela assumiu essa coisa num sentido de proteção da vida, dos direitos humanos. A gente tem que lembrar que nesse momento... Projeto de vida, né? Projeto de vida, um projeto de vida mesmo, assim. E ao ponto... E o Otávio foi o primeiro namorado dela. Ela tinha 17, ele tinha 16, algo do tipo, quando começaram a namorar, se casaram e passaram a vida toda. Ela chegou para ele e disse: eu vou defender esse senhor. Se você me apoiar, a gente segue junto o resto da vida. Se você não me apoiar, a gente se separa. Percebe como é uma coisa que ela pôs na frente de toda a vida dela. Ela se pôs nessa situação, que é uma situação muito perigosa.
perigosa naquele momento. Talvez... Inclusive, viu, Tassi? Inclusive, pessoas aqui, nossa, que tiveram com o Otávio, ele citava muito uma frase que nasce disso aí, que era cúmplices, sempre cúmplices. Quer dizer, na verdade, é interessante, como você teve esse contato com o Otávio, é legal também colocar esse lance de... Porque ela tinha esse esteio, né? Porque no diário, a gente sente que tanto Otávio, o companheiro dela, o marido dela, quanto o Aradim, é mais ou menos o esteio, né? A fortaleza que dá para ela seguir, porque o esquema é barra pesada, né? E em termos práticos também, né? Porque a gente sabe que se você fosse um preso político e pudesse pagar os honorários de mestre, ela recebia. Porém, se você não pudesse, ela lhe defendia do mesmo jeito. Entendeu? Ela ela cobrava se pudesse pagar, e às vezes ficava de pagar e não pagavam. Então, em termos práticos também, Otávio foi um grande cúmplice, um grande companheiro. Ele tinha um bom emprego, ele era funcionário da Sudene. Ele chegou em cargos de direção, assim, de gestão, não no topo da carreira, mas tinha bons cargos dentro da Sudene, e ele que financiava isso, porque também, além do gasto pessoal, o gasto emocional, existia um gasto financeiro também. Messia viajava, ia para outros estados, e ia buscar coisas em outros estados, e por isso isso é gasto. Então, a gente sabe que isso aí é uma coisa que pouca pessoa lembra, daqueles que conhecem de Messia, mas desse esteio, dessa fortaleza que foi o marido, né? E até superando essas relações que é muito machista, que pega a gente, né? Porque Messia, que era o grande nome da casa, assim, é a pessoa que... E ele era a pessoa de suporte de Messia. Ele era o marido de Messia, né? Ele era o marido de Messia. E a gente sabe que isso é muito difícil dentro da estrutura machista que a gente é criado, né, Roberto? A gente sabe que isso é complicadíssimo. E ele topava e estava com ela. A entrevista dele é tão emocionante que eu fiz com ele, que ela não teve condição de prosseguir, porque ele já é um senhor muito idoso na época, com problemas cardíacos, não podia se emocionar. Então, eu terminei a entrevista em meia hora, porque aquele senhor não tinha condição de passar por aquela emoção tão forte de relembrar a esposa. Você disse que tinha perdido, né? Pois eu encontrei os dois arquivos. Depois eu vou te passar, te passo hoje. Meu HD queimou, que estava com ela. Conte um pouquinho do como é que foi esse contexto que você teve a entrevista com o Otávio, porque é uma coisa especial, né? Bem, foi muito fácil essa entrevista com ele. Eu já tinha pego a documentação contigo e consegui o telefone dele, acho que contigo, não me lembro com quem foi, mas eu consegui o telefone. Não sei se foi com o pessoal da APAP, né, que é a Associação dos Anistiados Políticos aqui de Pernambuco, não sei se foi o Carlos que me arrumou, na época que faleceu recentemente, mas não sei agora quem foi, mas eu consegui o telefone dele, expliquei a situação, ele já ficou muito emocionado no telefone, né, porque, de certa forma, tem um registro agora, né, histórico, assim, de um historiador, né, acadêmico, que tenta inscrever Messia, né, na história do período, que ela ficou muito esquecida. Eu acho que os advogados ficou muito, muito esquecidos, assim, em geral. E Messia também, Messia principalmente porque ela é uma advogada muito interessante a ser estudada, e a gente acabou não entrando nessa temática. Mas até hoje é um assunto que não tem muita luz dentro do campo da pesquisa historiográfica, essa questão dos advogados. A gente não conhece tantos e tal, tem poucas teses e dissertações feitas. Mas aí eu liguei para ele já ficou muito, muito feliz, né, porque, de certa forma, tirava o nome dela do ostracismo, e isso foi interessante. E eu marquei a entrevista com ele, fui num apartamento dele, e lá eu fiz essa entrevista muito emocionante, muito bonita. Ele me entregou uma documentação dela, também fotos, discursos, uma documentação que ele ainda tinha, ele me deu. E eu fiz, e muito da minha dissertação se dá por esses encontros, né, contigo, com ele, com o teu irmão, que me ajudaram muito, né, a fazer. E essa entrevista, apesar de eu não ter feito, ela não foi prolongada, ela deu um estalo para mim do tom de quem era Messia, né? Porque eu acho que
é uma metáfora que eu acho muito bonita, que a Hannah Arendt, que é uma filósofa, faz, sobre pessoas que atravessaram o Holocausto, o nazismo, né, e sobreviveram. Messia também, nesse sentido, eu acho que se encaixa, né? Ela diz que algumas vidas são como estrelas. Mesmo mortas, elas brilham e iluminam o nosso céu. Então, eu acho que Messia é muito essa estrela, assim, né? Porque a gente muitas vezes está olhando para uma luz no céu, que são as estrelas, e já são de astros que já nos deixaram, né? Falecidos. Então, Messia é isso, né? Essa luz que ilumina nosso céu, mesmo já falecida. Então, Messia é uma vida para os nossos tempos. Assim. A gente que atravessou esse tempo sombrio, que foram esses últimos 4 anos, os últimos 6 anos, mas os últimos 4 anos do governo Bolsonaro, muitas vezes eu via assim, a situação difícil e tal, aí eu olhava para a dissertação e lembrava, não, dá para... Se Messia passou por aquilo tudo e aguentou e lutou, a gente tem que fazer alguma coisa também. Né? Então, essa vida para os nossos tempos é muito impactante. E a entrevista com ele relata coisas que ela não registrou, nem sempre ela registrou no seu diário, nem sempre dava para estar escrevendo isso em qualquer lugar, porque são práticas, às vezes, ilegais, ela ajudando a dar fuga para perseguido político. Ela aprendeu a primeiros socorros, Roberto, é uma coisa de louco, assim. Ela dava ponto, ela sabia dar ponta, a pessoa chegava machucada, fugindo da polícia, ia bater no apartamento dele, lá no centro do Recife. Lá no centro do Recife, ela aprendeu a dar ponto. Ela sabia fazer curativo, porque a gente sabe que a violência estatal era um terrorismo estatal, né? Então, quando esses jovens, que geralmente eram jovens, os clientes dela, e às vezes causava até problema essa juventude toda dos clientes, como foi o caso do ex-vice-prefeito de Recife, né? Luciano Siqueira. Luciano Siqueira, que ele disse que pegou uma briga com ela porque ela estava articulando uma defesa que despolitizava a luta deles. E eles preferiam ser presos politizando a luta do que ficar solto com o Messia, né? Fazendo isso. O Messia tinha uma chance de soltar eles não pegaram essa luta, brigaram com o Messia. Ele até fala que hoje acha que até foi inocente, foi bobo, assim, que eles podiam ter sido soltos e continuar a luta política na liberdade do que preso, né? Mas essa juventude, né? Era um cara jovem ainda, bem mais jovem que Messia. Então, essa questão de Messia, né? Defender todo mundo, eu acho que... E ela não olhava partido, agremiação política, grupo político, e isso gerou até alguns problemas para ela, como tu deve saber, né? Ela defendeu pessoas que falaram sobre tortura, ela tinha relações para além da esfera política da esquerda. Ela, por exemplo, tinha um afilhado que era policial, não sei, era oficial da polícia, não sei qual a patente, mas que às vezes ajudava ela, não por escolha política, mas por relações pessoais. Como eu te disse, né, ela foi professora primária, uma vez ela conta no diário que ela está presa e, de repente, chega o lanche preferido dela na cela para ela, e depois ela descobre que quem comprou esse lanche e levou para ela é uma ex-aluna, pequenininha, que cresceu, ficou adulta, entrou na polícia e levou misto quente com coca para ela. Ela presa comendo misto quente com coca. Então, essas relações, às vezes, foram mal vistas pelos presos políticos, porque alguns presos políticos achavam um absurdo ela ter esse tipo de relação, esse tipo de regalia, às vezes, né? Mas que, na prática, não é tão assim, porque o irmão dela foi preso e torturado. Agora estou me fugindo o nome. Sandino Albuquerque, né? Sandino, ele foi preso e torturado. Ele era um rapaz do movimento estudantil, ele estudava na UFRPE, na Rural daqui, né? E foi preso e torturado. Messia não conseguiu parar a tortura dele. Messia só achou ele depois da tortura. Ele foi solto por essas 1000 relações e pelo trabalho de Messia, sem passar pelo processo judicial. Então, foi um sequestro, ele passou por um sequestro. Como Messia passou por vários sequestros, né? Porque ela foi levada... Ela deixou escrito uma relação de 12 prisões. Isso. Agora, e sempre o seguinte, era quando alguma coisa pegava, tipo assim, depois da Granja São Bento, depois do caso Mata Machado,
Mas sempre era tipo assim, presa para averiguações, como ela diz. E eu chamo isso de sequestro mesmo, Roberto, porque não houve intimação, não houve nada judicial, nada legal que justificasse a prisão dela. Então, eles não registravam essas prisões de Messia. Então, por isso que eu acho que é sequestro. Você procurar na DOPS, o acervo DOPS não fala de nenhuma dessas prisões, porque elas não se deram de maneira oficial. Como elas não são de maneira oficial, é um sequestro pelo Estado. O Estado sequestrou Messia 12 vezes. Então, ela passava por essa violência e continuava, estava lá. E é impressionante que ela grávida, como eu falei lá no início, falando da violência, ela passou por uma violência de gênero assustadora, porque ela está grávida quando começa a defender Gregório, e os agentes da repressão muitas vezes ligavam para a casa dela, anonimamente, dizendo que iam dar abortivo para ela perder a criança. Isso é uma violência de gênero para a nossa sociedade, que constrói a mãe num lugar tão bom, sagrado, né? Assim, uma coisa que... a maternidade é uma coisa tão sublime, né, na nossa sociedade. Ela passar por essas ameaças é uma violência de gênero sem igual, assim. Porque você não está sendo ameaçada a você está sendo ameaçada a vida que você está gestando. Então, é uma das características desse período ditatorial, que às vezes a violência também era contra as crianças. E as crianças até que nem nasceram ainda já passavam por essa violência. E Messia ainda assim continuava, ainda assim estava lá batendo. Então, ela recebia violência da polícia, às vezes violência, porrada do povo da esquerda, que ela estava, da resistência à ditadura, que ela estava defendendo. Então, ela estava se equilibrando numa corda bamba muito tênue, né? Na linguagem atual, ela não piscava, né? Ela não piscava, ela era muito resoluta, e eu acho isso muito bonito, assim, nela, essa coisa de ser resoluta e tal. E com a coisa da defesa, ela acabou entrando na rede de advogados presos políticos. A gente tem cartas aí, tu deve ter visto já as cartas dela para Sobral Pinto, para outros advogados, para Marli, lá de São Paulo também, né? Modesto da Silveira. Modesto da Silveira, todos esses advogados que são muito conhecidos porque eles estão nesse eixo sul-sudeste, que acabaram, Rio-São Paulo, principalmente, que ficaram muito famosos, todos eles estavam em contato com Messia. Ela trabalhou com Sobral Pinto, por exemplo, na defesa de Gregório. Sobral Pinto era o advogado mais conhecido na época, né, que estava lá, e ela estava atuando também, junto com o Gregório. E como ele não pôde vir para o julgamento, quem fez a arguição, a defesa, quem preparou tudo foi Messia. Messia assumiu uma coisa que era para Sobral Pinto, que já era um advogado, já era um senhor, já era conhecido, um grande jurista. E Messia que assumiu a responsabilidade. É uma coisa muito impressionante também dela ter essa coragem de assumir essa responsabilidade nessas coisas. E uma mulher, naquele momento, que as profissões para mulheres, na prática, era ser profissões de suporte, como enfermeira, professora primária, era cuidadora, assim. E ela assume uma profissão que era pensada muito por gênero masculino, né? Advocacia, medicina, engenharia, era para homem. Tanto que a turma dela de graduação, eu acho que tinha 5 mulheres, ou era 6 mulheres, o resto era um homem. Eu vi isso no memorial da UFPE, lá do Direito, né? Tem um memorial do Direito. Eu fui lá, tem pouquíssimas mulheres se formando advogada na turma dela. Não, inclusive, Tassi, em relação a advogadas, eu só lembro de Messia, da Eni Moreira, que era assistente e trabalhava com o próprio Sobral, a Rosilda Noblar e Wanda Sidu. Tinha mais uma chamada Marli, que agora está me fugindo o sobrenome, lá em São Paulo. Mas, assim, mas a grande maioria era um universo masculino, né? Era um universo masculino. E jovens. A maioria que topavam essa missão, lógico. Tinha advogados mais idosos, como Sobral Pinto, né? Mas tinha advogados muito jovens, como Messia. Messia era muito jovem, não tinha 30 anos quando começou a advogar em uma causa tão pesada, assim, em um período tão pesado. E esse peso, essa violência, acabou deixando suas marcas, né? O filho dela, que eu não consegui entrevistar,
ele é o Arandim, ele fala que passou problemas psicológicos, né? Porque a casa dele, quando ele estava nessa primeira infância, né? Ele passou muito sofrimento na casa dele. A casa dele era muito agitada, era gente entrando chorando, sofrendo, porque os familiares, né, do desaparecido ia procurar ela, porque ela já tinha todos os caminhos de saber onde a pessoa poderia estar. Então as pessoas chegavam lá aos prantos, chegavam lá machucadas, chegavam lá em qualquer hora da noite. Isso deixou marcas no rapaz, né? E devem ter deixado suas marcas em Messia também, mas ela era muito resiliente e aguentou, né? Uma criança é outra coisa, né? Uma criança crescer numa casa assim é realmente difícil. Então tem um custo, né? A gente pensa assim, só que ela é corajosa, tá? A coragem é enfrentar esses custos. Não é a coragem de enfrentar só a ditadura, é enfrentar essas perdas Os emocionais e essas ditos efeitos dificuldades. colaterais, né? E ela encarou, eu acho uma pessoa incrível mesmo, assim, eu acho uma coisa fantástica. E já Mas tá aí voltando. Oi. Não, não, diga, Pode falar, pode pode continuar. falar? Não, diga. Não, não, o que eu tô querendo, eu tô aqui pensando o seguinte, você teve, na verdade, você foi muito sortudo em fazer essa tua dissertação de mestrado, né, e nessa época você ainda pegou uma figura como Otávio vivo. Né? Eu Isso. acredito, digamos, outras pessoas que vão aparecer, elas não vão ter essa mesma oportunidade de ter esse olhar. Eu estou gostando dessa tua conversa, porque a gente mesmo aqui, a gente acompanha muito essa questão de Messia, mas em cima de coisas escritas, sei lá, das peças jurídicas. Tal. Mas você teve essa oportunidade até para despertar, né? Se Messia É. foi despertada por Gregório, você foi despertada nesse trabalho de extensão. Né? Então, estou achando muito rico esse teu relato sobre essa parte humana, sabe? Essa parte, assim, o ser humano, porque muitas vezes a gente fala do herói e tenta exaltar, mas tira um pouco a questão da condição humana, sabe? É. Então, eu acho que eu estou gostando muito desse teu depoimento sobre isso. Pode E continuar. Messia é demasiadamente humana, assim, a coragem de Messia vem da sua humanidade, né? Vem da sua tanto que é uma coisa incrível, assim, quando eu cheguei para o projeto, né, tal, eu cheguei com o projeto para falar com o meu orientador, que era o Antônio Montenegro, que já tinha orientado esse projeto de história oral, né, da gente, e ele e a esposa lá, que era também professora, que é a professora Regina Beatriz, e eu contei, né, que expliquei quem era a Messia, que eu tinha achado na documentação e nas entrevistas, tal, e a primeira coisa que foi falada nessa reunião foi a esposa dele disse: chega a dar esperança no mundo, né, Tasso? Encontrar uma história assim. Então é isso, né? Uma vida que nos dá esperança. Então, por isso que eu digo sempre, é uma vida para os nossos tempos. Ela foi importante no tempo dela, mas a importância simbólica que ela tem para mim hoje talvez seja até maior do que a atuação jurídica dela. Porque a atuação jurídica dela está no passado, mas essa esperança que emana dela, que emana dessa resistência dela, hoje me alimenta. E eu acho que ela alimenta todos que conheceram a Messia. É uma coisa impressionante. Assim, eu me lembro, a Macília, que tu conhece também, tão bem, a primeira coisa que, quando eu encontrei Macília, eu disse: Ô, Macília, tô querendo pesquisar isso, tal. Ela disse: eu conheci Messia. Foi a primeira coisa, assim. É uma coisa que quem conheceu usa como uma cartada social, entende? O cara chegar e dizer: não, eu conheci Messia, eu convivi com Messia. Então, as pessoas que conviveram com Messia dão essa cartada, do mesmo jeito que o Gregório. Quando eu vou numa universidade fazer uma palestra, eu me lembro que eu estava no interior de Alagoas, uma cidadezinha chamada Palmeira dos Índios, que lá tem um campus da estadual. Fiz uma palestra sobre Mestre Gregório, isso logo depois de ter defendido, 2015, eu acho. Aí abriu para as perguntas. A primeira pergunta foi um professor, ele levanta a mão, disse: eu conheci Gregório, viu? Então, ele não tinha pergunta, ele só queria afirmar, porque é um capital social você ter conhecido essas figuras, né? E eu morro de pena, assim, de não ter encontrado Messia. Eu acho que é uma coisa assim, eu conheço muito Messia, mas uma Messia construída por outros, construídas a partir de documento e tal. Eu queria ter sentado com ela, eu queria ter conhecido ela, assim, mas eu era muito jovem quando ela faleceu, eu tenho 35,
quando ela faleceu, eu tinha o quê? Tinha 15, né? Eu acho. Uns 20 anos que ela 2003. então eu era muito 2003. jovem. Eu estava no ensino médio ainda. Não, e eu acho que dentro desse lance, eu, pelo menos, na verdade, o conhecimento e esse acervo de Messia ter chegado até nós foi em função do meu irmão, né, Oswaldo Monte Filho, que eu chamo de Valdinho. Ele trabalhou com Messia, ele foi sócio de Messia. Tanto que os clientes de Messia continuaram sendo clientes dele. Né? Ela ganhou o título de cidadão natalense e norte-rio-grandense antes do título de cidadão recifense ou pernambucano. Porque ela é alagoana. Ela veio para Recife estudar. Ela nasceu em que cidade mesmo, hein? Eu não sei a cidade, eu sei que era de Alagoas. Porque muita gente coloca como ela fosse de Jaboatão. Não, ela é de Alagoas. A família dela é de Alagoas, só que Recife é uma capital mais antiga e tinha mais chances de estudo, universidades e mais possibilidades, assim, né? As pessoas vinham para Recife por conta disso, assim, né? A faculdade de Direito. Mas eu gostaria que você desse o fechamento dessa questão urbana, das pessoas que você conviveu, isso aqui tudinho, para depois a gente entrar propriamente na pesquisa e no fulcro, né? Na razão da tua dissertação. E aí, as pessoas foram muito importantes, até porque eu cheguei em Messia pelas pessoas. Eu não achei uma documentação de Messia ao acaso no arquivo, não era um nome que aparecia nos livros, não era um nome que aparecia. Então, quando eu comecei a fazer essas entrevistas, era muito comum em vários estados, e até quando eu não pude ir, por exemplo, no Piauí eu não pude ir, mas aí os amigos que foram fazer a entrevista, porque a gente era uma equipe relativamente pequena, mas a gente se dividia para fazer as coisas. Aí os amigos já faziam essa pergunta, porque já sabiam que eu estava muito interessado e sabiam que talvez pudesse vir um mestrado aí sobre advogados ou sobre justiça no período militar. Ainda não tinha Messia, né, tão claro na minha mente, mas a temática já estava meio clara. Aí eles perguntaram, assim, no Piauí, Messia aparecendo. Né? Então, eu cheguei em Messia por essas pessoas. Tanto que uma das possibilidades de pesquisa, que foi outro professor que gostava muito de mim, que é o Antônio Paulo Rezende, que ele pesquisa história dos sentimentos, história dos afetos, ele sugeria essa pesquisa. Do que eu estou falando aqui é uma pesquisa que não foi realizada, né? De contar a Messia a partir dessas relações de afeto, a partir dessas relações de carinho, a partir de quem era Messia para essas pessoas. É uma pesquisa válida também, super importante, mas na época eu já estava caminhando para pensar a justiça, para pensar as coisas práticas, assim, né? As coisas mais da atuação mesmo dela, que eu acho que fica aí aberto para um futuro pesquisador fazer essa pesquisa sobre essas relações de Messia a partir dos afetos, porque afeto no sentido mais básico mesmo, daquilo que nos afeta. E Messia é uma vida dessas que afetou a vida de tantos outros, né? De parou tortura, de salvou a pessoa de uma prisão, de ajudou a pessoa a fugir de uma perseguição. O marido, né, o Otávio, ele me conta que o casal tinha um amigo, era amigo de um dono de um madeireiro. Aí faziam fugas usando caminhões carregando madeira, toras de madeira, se fazia uma cabana entre as toras, né, assim, de madeira também, a pessoa ia dentro das toras e passava por bloqueio, porque quem estava de fora só via a madeira, então ninguém ia levantar as madeiras para ver se tinha alguém lá dentro. Então, o amigo que ele não lembrava, que ele não citou o nome na entrevista, e eu errei de não ter perguntado, ele não ajudava porque ele era do partido X, ou era resistente à ditadura, ou estava interessado em uma revolução comunista, ou algo do tipo. Ele ajudava porque era Messia. Ela mesmo, viu, Tássio? Ela mesmo me contou a história, como é que ela conseguiu libertar ou amenizar a situação de Luciano Siqueira. Ela disse que a pessoa que era responsável pelo esquema da repressão naquela região era uma pessoa que tinha sido amiga da família dela, que passava... Era afilhado dela. De fazenda, tal. Quer dizer, na verdade, ela usava também, e você vê isso muito no esquema dos advogados, de usar toda e qualquer possibilidade da pessoa escapar, né?
Eles usavam tudo que estava à mão, assim, porque é uma situação muito adversa, né? Em condição normal, um julgamento é uma disputa entre três partes. Tem a acusação, a defesa e o juiz. Eles não são, eles estão cada um disputando alguma coisa. No Tribunal da Justiça Militar é duas partes, é a acusação e juiz contra o advogado de defesa. Então, eles tinham que se pegar qualquer coisa, né? Eles estão numa relação muito de disparidade de poder mesmo, disparidade de disputa, disparidade de tudo. É uma coisa impressionante, adiantando um pouco já da minha dissertação, que na defesa de Gregório, a acusação faz a sua parte, né? O promotor acusa, Messia contra-argumenta, mas quem responde contra a argumentação de Messia não é a acusação, é o próprio juiz, é o próprio conselho, que são 5 juízes, né? É o próprio Conselho Superior de Justiça, que eles chamavam. Então, o próprio Tribunal Militar respondia a contra-argumentação que foi feita contra a acusação e não contra os juízes. Então, é esse tipo de coisa que, por isso que os advogados, eles tinham que se pegar com qualquer coisa, Tem uma história que eu acho fenomenal do Técio Lins e Silva, que é um advogado bem jovem, do Rio de Janeiro, na época, ficou muito famoso também na sua atuação, que ele defendeu aquele rapaz, que é uma foto bem clássica, né, da ditadura, que é o cara que escreve, que ele está pichando abaixo a ditadura, durante um protesto. É uma foto emblemática, né, famosíssima, todos já devem ter, muita gente já deve ter visto, e esse rapaz foi preso. Aí o Técio, ele acho que só coisa de jovem, assim, não tinha nem 25 anos quando estava defendendo esse rapaz, quase da mesma idade do rapaz. Ele chegou e disse, se o tribunal prender esse rapaz, ele está assumindo que o Brasil vive uma ditadura, porque não deixaram ele terminar a pichação, porque pode ser que o rapaz fosse pichar abaixo da ditadura cubana. Entendeu? Essa pachorra ele usou porque é o que dava para usar, não tinha o que argumentar. O cara foi preso pichando e o rapaz foi solto, porque existia todo um esforço da ditadura de disfarçar que era uma ditadura. Então, ele colocou a ditadura na parede, dizer que se prender o rapaz era assumir que o Brasil vivia uma ditadura, porque ele poderia estar pichando abaixo da ditadura cubana e não deixaram. Então, os advogados são essas pessoas que estão se agarrando a qualquer chance, qualquer coisa. Como a gente viveu uma ditadura muito moralista, Messia era muito religiosa, e ela usava isso nas peças. Ela escreve trechos da Bíblia, ela escreve a defesa de Gregório, peça jurídica, tudo isso, às vezes aparece lá um trecho da Bíblia e tal. O Otávio me mostrou um canto da casa deles, que eles se mudaram já de apartamento, tal, mas sempre um cômodo, uma parte do apartamento é transposta tal qual era lá no primeiro apartamento dele, que é o altar. Ela tem um altar cheio de imagens de santos, de santas e coisas do tipo, crucifixo, vela, que o marido mantinha em casa, mesmo sem ser tão religioso, feito Messia, porque ela usava isso, ela acreditava, não era uma questão estética de botar no processo uma coisa que era para comover alguém. Mas, como eu estou dizendo, eles se agarravam a tudo. Então, até o discurso religioso era usado para defender os clientes, né? Até porque pode não parecer, diante dos religiosos que a gente vê hoje no Brasil, mas a religião cristã diz que é para amar o próximo, né? Eu acho que Messia era uma praticante desse amor incondicional ao próximo. No diário aparece muito isso. Ela é muito religiosa, muito, muito religiosa. Então, ela usava isso nas peças. E usava mesmo para comover, sabendo, provavelmente, que esse moralismo da ditadura, né, essa questão moral da ditadura, passava por essa religiosidade também. E ela queria usar qualquer coisa para salvar os seus clientes. E, às vezes, não é nem o salvar de uma condenação, às vezes é o salvar mesmo da tortura, salvar de uma coisa pior, às vezes jogar uma pessoa... condição animal, né? Para não ser da condição animal, ou pior do que o animal, porque animal a gente ainda trata com algum carinho e respeito, mas a maneira
animalesca da ditadura, né? Aí sim a gente pode dizer que a condição animal era aqueles caras torturadores e afins. E Messia enfrentava, né, isso e usava tudo a seu favor, tudo que fosse possível. Tanto de ajudar numa fuga de preso de perseguido político, quanto de tentar amenizar na justiça a situação deles, assim. Tanto que Gregório brinca dizendo que Messia foi uma grande advogada, porque diante de todo o histórico dele, assim, de comunista, de atuação no campo, de ter participado do Levante de 35, que tem a fama de ter eliminado gente, né? De ter gente, de ter tocado fogo em quartel. É real, né? Dizem que ele foi acusado na década de 50, no início da década de 50, de ter tocado fogo num quartel lá na Paraíba, e ele foi absolvido disso, mas ele tinha tudo isso contra ele, e o fato dele ser um militar, ser um ex-militar, porque os julgadores dele, os outros torturadores, viam nele um traidor, porque o cara traiu a farda, né, trocou de lado. E ele dizia que Messia era um advogado excelente porque ele só pegou 19 anos, por conta da defesa dele. Porque, para vista de quem era Gregório Bezerra, que o pessoal queria matar... A fama que tinha, né? A fama que tinha. Então, 19 anos ele achou muito, muito bom para a vista das possibilidades de defesa, né? Porque eram casos perdidos mesmo, assim. É uma coisa que Messia lutava do início ao fim, mas com certeza eu não tenho documentação que comprove isso, mas ela não devia ela não devia ser inocente de achar que ia soltar Gregório Bezerra. Mas ela saberia que poderia amenizar, poderia lutar contra, podia se posicionar politicamente, fazer daquilo um ato de resistência, mas ela é uma pessoa que lutou mesmo, assim, mesmo em causas perdidas, assim. Eu acho que é uma coisa bonita mesmo, porque às vezes tem uma coisa assim, eu gosto muito de quadrinho, de gibi, desde menino. E tem uma frase do Surfista Prateado, tal, que é um personagem da Marvel, que eu gosto muito, e me marcou muito na vida, e eu acho que se adequa muito a Messia, é que ele está enfrentando um vilão muito mais forte que ele, e o vilão diz que ele podia ir embora, que ele ia destruir, matar as pessoas, mas ele podia sobreviver. Aí ele disse que não, que ia ficar e lutar. Ele disse, por quê? Ele disse, porque é a dignidade na luta. Essa coisa de a dignidade na luta é muita cara de Messia, assim. É muito de, tá certo, talvez a gente nem consiga nada, mas a dignidade na luta, né? É melhor lutar na dignidade do que evitar a derrota de maneiras indignas, né? Eu foquei só na defesa de Gregório, porque, como Roberto, e você deve saber aí, Rom, a documentação de Messia é um mundo. Não daria conta de fazer em 2 anos, né? Então, eu foquei só em Gregório, porque já encontrei tudo organizado, né? Como o Roberto bem lembrou aí, cronologicamente e tal. E eu achei cartas de Gregório, eu encerro, o final da minha dissertação é isso, dela dizendo que era para Gregório aceitar, e Gregório relutante em aceitar a troca, né? Porque ele achava que ele seria mais útil a luta contra a ditadura preso aqui no Brasil. Mas já era um senhor que, isso foi em 69, né? Já tinha 69 anos, né? Gregório já era uma figura de expoente nacional. Sim. Não sei porque escolheram ele. Ela acho que não tem participação nenhuma com isso, assim, quando elaboraram Mas ele reluta em ir. Ele reluta, porque ele achava que aquilo era uma fuga. Em diálogo com Messia. Só para colocar, na verdade, os sequestros, principalmente dos embaixadores, ele o quê? Geralmente são os comandos nacionais das organizações, geralmente em cidades maiores, né? Então, você pega assim, os primeiros. O primeiro foi do americano. Do americano. No americano, o que o pessoal pedisse, sairia. Mais adiante, quando começa a própria... Quando entra a turma da aeronáutica, o Bournier, em algum momento ele veta pessoas. Mas ali, eu acho que o que Messia pode ter influído era a conversa diretamente com o Gregório, porque isso tudo não era uma articulação que não passava por isso. Mas é isso sobre Messia que eu queria que ele... Mas é isso mesmo. Messia ficou, lógico que não só ela,
aposto, mas a documentação que eu tive contato foi deles, trocando cartas. Não sei se ela ia visitar ele regularmente na casa de detenção. Acredito que sim, ou talvez nem tanto por conta do trabalho mesmo dela, porque em 69 o bicho estava pegando, né? Tipo, era violência em cima de violência, mais do que nos primeiros anos. E ela era defensora da tese que ele deveria ir sim para o exílio. Ele deveria ir sim aceitar essa troca. Ele era relutante, porque ele achava que ele, no Brasil, preso, poderia fazer mais do que no exílio. Então, Messi foi uma das forças, que, como a gente sabe o resultado, ele foi, né, para o exílio. Então, é uma dessas forças que convenceram Gregório a ir. Mas ela não tem participação, pelo menos até o momento, não achei documentação que... porque as negociações eram diretamente com a questão mais do próprio LN, com aquele grupo que fez o esquema da... E eu acho que seria prejudicial para esses advogados estarem nessas negociações. Porque isso seria... os novos presos, né? E era bem comum, né, esses caras irem presos e tal. Messia conseguiu não ficar presa, mas foi sequestrada 12 vezes. E tá nessa negociação podia até ser um fator ruim para a sua atuação judicial, né? O cara, para a pessoa que está nos assistindo, quiser economizar, entra diretamente na página de Messia Albuquerque. Eu estou falando da nova página que ele vai fazer, que vai ser a dhnet.org.br/Messia, né? Então, muito em breve, esse material, o teu material de dissertação de mestrado está lá. Mas eu gostaria que você falasse agora, Tássio, sobre a tua tese, né? E quais os documentos ou dicas que a pessoa que está nos assistindo poderia ir aprofundar, né? Você, de alguma maneira, fazer um relato assim, do que você pesquisou, do que você entrevistou, a relação de Messi, que, no final, era uma relação de muito respeito entre eles, né? Um lance quase que filial, né? Ele até considerando o filho dela como um neto, mas, assim, o que é que você acaba, digamos, pesquisando e o que é que você coloca nessa tua dissertação de mestrado? Bem, Roberto, a história, hoje em dia, não trabalha com tese, não trabalha com hipótese, né? A gente trabalha com questões, né? A gente vai partindo de uma pergunta. Minha pergunta na tese, na dissertação, era o que um advogado, ou uma advogada, no caso, poderia fazer por um cliente numa situação tão adversa, né? Durante a ditadura, o que é que um advogado poderia fazer? E isso é o que eu vou tentando responder durante os 3 capítulos que formam minha dissertação. E, como documentação, eu olhei o processo judicial, aí contigo, que eu peguei, diários, o diário também eu consegui acesso contigo, cartas, entrevistas com vários presos políticos, anistiados, entrevista com o marido, entrevista com teu irmão, né, com o Oswaldo, que trabalhou com ela, né, quando ele era bem mais jovem, né, que ela. Então, foi essa rede de pessoas que me ajudaram a encontrar Messia. Depois eu achei a página do DHNet na internet, né, porque é uma coisa básica, assim, né, se você quer pesquisar alguma coisa, olha na internet. Aí do DHNet eu te encontrei, e que foi uma grata surpresa, porque antes de entrar em contato contigo, já tinha escutado uma fama que tu não deixava as pessoas pesquisarem, e foi o contrário. Eu me lembro que eu fui recebido com um jantar na tua casa, tu nunca tinha me visto, eu jantei com tua família, então foi o oposto, né? Com tua esposa, com teus filhos. A fama não fazia jus à realidade. Fazia jus, né? Então eu entrei, isso causou até uma ciumeira aqui em Pernambuco, porque pessoas no doutorado, que depois estavam ligadas à Comissão da Verdade de Pernambuco, não tiveram acesso ao acervo de Messia, e eu tive com facilidade, assim, de entrar aí na tua casa, ficar pesquisando. Até porque, viu, você fez a coisa básica, você entrou em contato. E foi uma coisa impressionante. Eu ficava até com vergonha alguns dias que eu tive aí, porque eu saía daí de quase 11 horas, 10 horas da noite. Eu disse: esse povo quer dormir, eu estou fazendo porque é aqui. Mas estava tão lá querendo coletar, né? Aí eu ignorei a vergonha. Aí eu passei a pesquisar isso.
mas também muito preocupado assim de analisar Messi a partir também de uma perspectiva biográfica, o estudo de trajetória, que é o nome mais acadêmico, né? Mas no sentido mais biográfico, de saber como ela se constituiu como advogada, né? Como ela construiu essa imagem de advogada dos 1000 casos, né? Que ela ficou famosa como advogada dos 1000 casos, dos 1000 clientes, né? Que é o nome mítico dela, né? Que eu acho interessantíssimo, que mesmo sem não sei dizer se essa contabilidade é certa ou não, mas ela diz muito sobre quem era Messia, né? É a coisa do mito que fala sobre a realidade, né? Eu acho que se ela é chamada de advogada de 1000 casos, é porque ela defendeu muitos casos. Independente de se é 1000 ou se é 500 ou se é 700, não importa o número. Ela defendeu muitos casos. E como ela se constitui perante isso, assim, é uma coisa que eu acho importante, né? O meu primeiro capítulo é sobre como ela encontra Gregório Bezerra, como ela se constitui advogada, como ela se insere no campo da advocacia dos presos políticos. No segundo, eu foco um pouco mais em Gregório, que eu vou mostrar a prisão dele, o momento da prisão, analisar minuciosamente, porque eu acho que a prisão de Gregório ela relata muito bem o dia do golpe. O dia do golpe aqui em Recife, em Pernambuco, eu acho que ela tem na prisão de Gregório esse elemento. Aí, no final da prisão de Gregório, eu retorno para Messia, né, porque Messia começou a defender ele. E o terceiro capítulo, que é o julgamento, propriamente dito, assim. E no meio de tudo isso, eu também falo das relações pessoais, como eu já comentei antes com vocês, que é indissociável a cada momento dessas relações pessoais de Messia com Gregório. E o julgamento é uma coisa interessantíssima, assim, para a gente ver como funciona a justiça em exceção, porque ela não está interessada em fazer a justiça. Ela foge do nosso princípio básico, né? E ela revela como a justiça é um instrumento de poder. E esse instrumento de poder agia sobre Messia e sobre Gregório. Tanto que o primeiro título que eu pensei para minha dissertação era a toga e a espada, né? Que é a toga de Messia e a espada de Gregório, e no sentido da toga enfrentando a espada também, que é a toga de Messia enfrentando a espada dos militares. Eu botava lá Messia Albuquerque, Gregório Bezerra, vidas sujeitadas à justiça militar, porque, de certa forma, é uma sujeição que essas pessoas passavam porque não tinham poder de lutar contra de outra forma. Então, eles se sujeitavam ao sistema, que é uma grande questão dos advogados que eles sentiam na época, que eles passavam na época, é uma escolha ética até, e é o seguinte: se eu for lá defender o meu cliente na justiça militar, eu estou corroborando com a noção que isso tudo é normal. Entendeu? Mas se eu não for, esse cara vai se ferrar ainda mais. Então, um dilema que eles estavam entre a cruz e a espada. Eles estavam, de certa forma, reafirmando que existia um julgamento, reafirmando que existia uma normalidade dentro de várias aspas, né? Assim, que o regime se tornava normal, que tinha todo um esforço do regime militar, da ditadura civil-militar, como você queira chamar, mas dessa coisa horrenda que a gente passou, tinha um esforço de dizer que o Brasil estava normal. É tanto que mantiveram eleição, controlando, lógico, né? Eleição para alguns cargos. Eles mantinham o sistema judicial funcionando, ao contrário da Argentina, que o sistema judicial foi atropelado, ao contrário do Chile, que existia, mas era um sistema judicial muito mais fajuto que o nosso. Então, o que podia um advogado diante de tudo isso? E aí é a grande questão deles na época, que eu entendo perfeitamente, mas que eu acho que acertadamente fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Por mais que seja de vitórias, de batalhas perdidas, de vitórias impossíveis, mas tudo que eles fizeram amenizou a dor de alguém, parou tortura, às vezes até conseguiu a soltura das pessoas. Então, reverter decisões, como é o caso do Teodomiro, que Teodomiro foi condenado à morte, mas os advogados conseguiram transformar em perpétua. Eu acho que já é uma vitória. Então, se apegar a essas pequenas vitórias, a atuação de Messia, eu acho que conta muito isso, assim, a tese, a dissertação vai nesse caminho de tentar entender qual é a possibilidade de ação de fato desses advogados. E também de como o julgamento era um julgamento de exceção.
por mais que existisse um esforço da ditadura de criar uma normalidade dentro daquilo, não era normal. Era civil Às sendo vezes o levado... cara estava sendo, às vezes o preso estava sendo inquirido por aquele que o torturou. Sim, Aconteceu isso, né? Na E, justiça militar. a própria possibilidade de civil, e tu sabe mais do que eu, por tua própria história, né, Roberto? Um civil ser julgado por um tribunal militar é um absurdo. É um absurdo, né? É uma coisa que não deveria acontecer, e acontece, né? Roberto está aí como prova de... Na democracia, né? Na democracia é isso. Na democracia, para quem estiver assistindo a gente e não sabe da história, Roberto, um civil, estava sendo julgado em tribunal militar, não sei nem no que deu, né, esse teu julgamento. Incitação e motim. Não deu, acabou não dando em nada, né? Nada, né? Que é um absurdo, é uma excrescência, é uma coisa por incitação a motim durante uma palestra, né, que tu tá fazendo para cabo. Não. O que eu acho mais interessante, Tasso, que nessa história eram 14 pessoas. E começava com o coronel da polícia e a graduação era pela patente. Como eu era o único civil, eu era o último listado. É uma coisa kafkiana. E naquela época, a alteração que a ditadura faz da Lei de Segurança Nacional, porque a Lei de Segurança Nacional ela não foi criada pela ditadura, ela foi criada na década de 50, no governo de Vargas ainda, naquele segundo governo, no governo democrático de Vargas, e a ditadura faz uma alteração mínima, que é dizer que aquele que era acusado na Lei de Segurança Nacional passava a ser julgado em tribunal militar, independente se é civil, militar, não importa. E isso configura a exceção jurídica. Isso é como se fosse o ato institucional da justiça, porque está pegando toda a lógica do direito e destruindo. Porque se a gente for analisar friamente, não era nem para existir o tribunal militar. Porque o tribunal militar é uma excrescência, é uma coisa de privilégio, né, que os militares têm no Brasil. E levar civis a serem julgados no tribunal militar é um absurdo. E, então, quando o Messia e outros advogados vão lá defender, eles meio que colaboram com esse absurdo, mas também, a partir dessa pequena colaboração, amenizam muita coisa. Eles amenizam. Então, é um grande dilema ético deles. Assim. Eu já vi outros advogados falando disso, tal, e eu acho que eles agiram bem mesmo. Eu acho que fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Que se não tivesse esses advogados, iam aparecer marionetes, fantoches, que iam fingir que estavam defendendo as pessoas, mas que estariam lá, tipo, defensoria pública, seria controlada pelo governo e tal, que ia assumir essa missão de defender, que na prática não ia defender nada, e ia ser o tribunal contra o réu. Messia, pelo menos, consegue fazer o tribunal a acusação contra uma defesa. Pelo menos tem uma defesa, tem um mínimo de resistência. Na verdade, a gente está falando quase que é de um teatro, né? E ela trabalha o limite disso para amenizar as coisas. Eram cartas marcadas, né? As cartas eram marcadas. Cartas marcadas, mas com o improviso dos advogados, que não estavam seguindo o roteiro pré-estabelecido desse tribunal. Então, também não posso também, eu não gosto de dizer que era tudo muito assim pré-estabelecido. Porque existia uma resistência, existia uma luta, existia estratégias, né, táticas de resistência àquilo, como a própria lógica militar, né? Tática é aquilo que você faz diante da estratégia do outro, né? Os militares eram donos das estratégias, mas os advogados vinham com suas táticas, vinham com suas resistências, quase uma advocacia de guerrilha, muitas vezes, e conseguiram muita coisa, conseguiram soltar gente, conseguiram reverter situação, de diminuir pena, de colocar... E o próprio fato da ditadura ser uma coisa muito complexa, a gente às vezes simplifica muito para poder falar, mas é muito complexo, porque a justiça é diferente do órgão de repressão policialesco. Talvez os órgãos policialescos eles tinham mais força que todos os outros, podia passar por cima da justiça, podia passar por cima de tudo. Mas, em alguns momentos, entre alguns operadores do direito, dos próprios militares, no próprio STM, existia uma certa vergonha da violência toda que era praticada. Tem áudios de
ministro do STM, né, do Supremo Tribunal Militar, falando que aquilo era um absurdo, que as torturas eram absurdas, porque mesmo eles não eram contra o regime, eles não eram contra a ditadura, mas algumas práticas esses caras eram contra, às vezes. Então, um regime mais limpinho, né? eles queriam um regime mais limpinho, mais menos controlado. sangue e gritos, né? Porque isso feria a imagem, né? Eles estavam muito mais preocupados com imagem do que qualquer coisa, muitas vezes. Mas tem outros caras que eram contra, então existia uma complexidade que nada é muito decidido à antemão, mas que na antemão a gente pode dizer que a situação era desfavorável para todos os advogados de preso político, para todos os defensores. Eles estavam indo enfrentar uma força, um poder maior do que o deles. Sempre. Mas tá, eu queria saber, porque Pernambuco, no momento que é metrópole, né, do Nordeste, a segunda instância, quer dizer, existia uma ditadura, existiam vários advogados, né? Você tem outros advogados. Eu queria que você falasse assim, o trabalho desses advogados e qual o papel de Messia nesses todos, né? Porque era uma rede. Ela, de alguma maneira, qual é o papel dela no meio desse povo todo? Para a gente ter uma noção, para também não falar só dela, porque ela é a mais proeminente, talvez a mais, como dizia antigamente, a mais aguerrida, né? Mas dentro desse espectro de pessoas que defendiam, como é que Messia está junto de quantos e qual o papel para a gente até ressaltar a atividade dela? Aqui em Pernambuco, né, aqui em Recife, tem uma característica que fez Messia pegar muitos casos, que aqui era a sede da sétima Justiça Militar, né? E a Justiça Militar de Pernambuco, ela era, aqui em Pernambuco, na verdade, ela era responsável por 4 estados. Todos os problemas militares ou de civis na Lei de Segurança Nacional, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Alagoas e de Pernambuco, eram julgadas aqui. Então, muitas vezes, as pessoas vinham para bater aqui em Recife sem advogados, sem nada. E aqui que tinha alguns advogados, eram muito poucos, comparado com a quantidade da demanda, como era o Boris, como o Flávio o Cavalcante. Existiam alguns, mas alguns profissionais, pessoas que realmente estavam nessa, porque era profissional, obedeciam àquela lógica de que todo mundo tem direito à defesa. Se a pessoa fosse contratada, ele ia lá, defendia. Muitos foram assim. Dizem até que alguns que ficaram famosos nunca defenderam ninguém sem receber dinheiro, mas aí eu não tenho certeza, não vou citar nomes por conta disso, mas já em entrevista, pessoas me falaram. Ela cita muito um de nome Gerson. Esse eu não encontrei documentação, não encontrei nada. Muito citado. Gerson com J. Eu vi essas citações, mas não achei nada sobre esse advogado. Eu encontrei muita coisa sobre o Boris, né? O Boris, está me fugindo o sobrenome. Trindade, né? O Boris Trindade e o Cavalcante, que era do Paulo Cavalcante, que era do Partido Comunista, tal. Ela começou a trabalhar com o Paulo, né? Começou a trabalhar com o Paulo, no início, no escritório, depois ela se desvencilha dele, logo, não demora muito não, eu acho, para ela se desvencilhar do Paulo. Mas o Gerson não achei. Então, é muito isso, assim, de não ser só Messia invisibilizada, mas os advogados, a advocacia, o ato de advogar na ditadura ficou meio invisível, né? Porque houve uma construção de memória que privilegia muito a resistência armada, a ditadura, a resistência da igreja, a resistência de elementos determinados. E outros ficaram uma história... E que era a verdadeira tropa de choque, né? A tropa de choque dos advogados. Os advogados estavam sempre na frente, né? Era o rosto de tudo e tal. E Messia não se relacionava só com esses advogados, né? A rede é muito maior. Tem carta dela tem carta e bilhete dela, tem um registro no diário dela, que eu achei aí, que eu fiquei impressionado, assim, que ela convence uma amiga dela, muito religiosa, que não tinha nada a ver com ditadura, de na hora da Eucaristia, né, aquele momento que se dá a hóstia, né, para as pessoas. É Ponina. Isso mesmo.
Aí ela convence a Eponina a entregar um bilhete, acho que é Eponina, agora não vou lembrar não, mas... Não, a história é o seguinte, a AP cai em Pernambuco, Messia pede a Eponina para levar uma mensagem para Dom Helder, na hora da comunhão, entrega e diz que... A gente imagina logo Dom Helder botando no bolsinho, né? E eu fui atrás desse bilhete e não achei, quer dizer, não me passaram porque a documentação do Dom Helder é muito trancada, assim, é uma coisa difícil de pesquisar. Mas esse bilhete está conosco, viu? Tem uma cópia, né? Não, a gente tem a cópia, não o bilhete que Messia mandou para Dom Helder. Pronto, eu fui atrás desse de Dom Helder. Sim. A gente tem o bilhete que Eponina mandou para Messia dizendo que tinha entregue. Isso eu vi. É daí que eu conheço a história também. Mas eu fui atrás no acervo de Dom Helder e não porque Eponina era casada com um operário de nome, se não me engano, é Ivanildo Xavier, Ivanildo Sampaio Xavier, um negócio assim. E era muito ligado a ela e acabava fazendo esse... levando... Não, inclusive, no bilhete, ela diz uma coisa muito louca. Ela diz o seguinte, ó, Messia, eu entreguei o bilhete para Dom Helder. Eu não vou aí porque eu acho sua casa uma loucura. Diz, mas é gente chorando, é gente... Não sei. Ela né, inclusive no diário tem uma pessoa que disse, Messia, não fique, é como dizer, não fique com raiva, mas eu não gosto de lhe encontrar. Porque toda vez quando eu me encontro é para falar de coisa que não presta. E foi o que o Arandi passou, né? Que eu contei mais cedo, né? Que a casa dela era uma casa que não era fácil, né, de viver, não era fácil de descansar, né? Porque sempre estava nesse movimento. E tem outras coisas, viu, Tasso, que é muito impressionante. Em duas situações ou três, a vida de pessoas são decididas ali. Recentemente, quem faleceu foi Tessia. Tessia era a companheira do cabra lá da livraria, lá da Granja São Bento, é o Jarbas Pereira Marques. Hoje, ela morreu semana passada, Tessia. Pensa que era mulher de Jarbas Pereira Marques. E, no meio disso tudo, foi decidido a vida de Nadédia Marques, que é casado com o nosso companheiro James Cavalaro. A vida dela, ela dizia assim, ó, porque o contexto é o seguinte, Fleury está chegando na cidade e vai te pegar. Aí Tássio disse assim, pô, se eu levar minha mulher, vai dar problema. Aí ela dizia, deixa aqui que eu crio. Quando você quiser, você pega de volta. É mais do que uma situação como essa. Então, isso que ele falou no início, que ela ia além da questão do esquema jurídico, em alguns momentos a vida das pessoas era decidida no edifício Ouro Branco, que era a casa dela, que é uma coisa realmente muito impressionante. E esse edifício é no centro do Recife, assim, no coração da cidade. Eu acho o lugar também muito propício para isso, porque todo o caminho passava pelo centro, né? Era fácil chegar no centro, então é uma coisa impressionante. O centro hoje é decadente, como a maioria dos centros, né, foram substituídos por shoppings. Hoje esse prédio está lá, mas não tem mais eles não moravam mais lá de um bom tempo. Mas acabou isso mesmo, glamour, né? O glamour do centro da cidade, das pontes, né? Mas essa casa, para ter ideia, Roberto, era próxima da casa de Clarice Lispector. Clarice Lispector morou em Recife um tempo e era muito próximo para tu ver, é o nível daquela vizinhança que hoje está perdida. Detalhe. Não é muito distante, não, da casa de Clarice Lispector, não. Então, para você entender qual era a conformação daquele centro, daquele bairro. Imagina um bairro de uma camada média, alta, média, né, urbana, tendo essa movimentação no prédio, assim, também deve ter sido difícil. Os vizinhos também deve ter sido, devia sofrer, como é que chama, acusações, né? Os vizinhos faziam denúncias, com certeza, né? Imagino que essa camada média urbana nem sempre estava tão interessada no que Messia fazia, feito os seus clientes, né?
Então, Mas, Tássio, Oi. não, para começar a finalizar, eu gostei muito do teu depoimento, porque é engraçado, você, apesar de ser uma pessoa muito jovem, você dá um depoimento que você ainda conviveu com o personagem, né? Que os Sim. que virão na sequência não terão essa oportunidade. Né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta, o seguinte: depois de ter entrado na vida dessa pessoa, né? Ter pesquisado, né? O que é que ficou para você, digamos, tua forma de ver o mundo, de inserir-se aí no mundo, depois de um jovem que, na universidade, fazendo uma pesquisa, né, olhando aquilo tudo, e ouve aquele nome, né, vai atrás e acaba, de alguma maneira, levantando uma faceta dela, porque realmente Mércia, falando de Mércia Albuquerque, tem que falar de Gregório Bezerra. Né? E você está falando de dois gigantes, né? Duas pessoas que a vida, né? A praxe da vida fez com que se tornassem, digamos, símbolos, e principalmente hoje. Né? Hoje, quem está precisando de tantos. Aquilo que você disse, a pessoa ouvir, porra, isso é um ser humano, isso ainda existe, ainda há chance. Né? Então, acho que era mais ou menos você dar esse fechamento. E fique à vontade, porque isso aqui a gente está fazendo uma série de programas dizendo quem foi Mércia, como é que a gente chegou até Mércia, porque a gente acredita que falar de Mércia é falar também de uma lutadora, né? De uma humanista, né? Que também ela já tem uma característica, ela é uma advogada, né? Uma advogada, alguém do direito que defendia sendo mulher, já é outra característica. Né? E há toda uma complexidade. Eu gostaria que você, de alguma maneira, desse esse fechamento dessa nossa conversa. Em termos práticos mesmo assim, essa pesquisa de Mércia me possibilitou a minha pesquisa de doutorado, Roberto. Eu, olhando a documentação de Mércia, achei que na década de 90, no final de 90, tal, ela fez ela ajudou muita gente a fazer aqueles processos de indenização da comissão de mortos desaparecidos políticos e tal, porque ela guardou a documentação, né? Ela, ao contrário de muita gente, ela guardou. E tem até um detalhe aí na história de Mércia, que eu acho que cabe ressaltar aqui, que ela sabia da importância dessa historicização a futuro, porque ela guardou toda essa documentação e, em algum momento, a repressão política, a repressão, já no final da ditadura, queria pegar essa documentação, né? Porque a gente sabe todo o esforço deles de apagar as provas, né? De apagar os rastros dos seus crimes. E Mércia conseguiu salvar essa documentação que está contigo, aí boa parte dessa documentação, escondendo ela num poço artesianal, né? No que a gente chama de cacimba, aqui no Nordeste. No meio da cacimba, assim, no buraco, ela fez um buraco lateral e escondeu a documentação. Disso. Esse material não estava na casa dela, não. Passou depois de levaram para casa, assim. Estava na casa, aí veio esse processo que ela já ficou sabendo que tinham chance do pessoal ir lá roubar, né, a documentação. Foi o Otávio que me contou. Que aí ela pegou e escondeu num lugar horrível para guardar papel, mas foi só por pouco tempo, né? Que é um lugar úmido, que é num poço artesanal. Que a gente chama de cacimba aqui, eu estou falando poço artesanal porque nem sempre a pessoa é do Nordeste, né? Escondeu lá na cacimba, fez um buraco num sítio que ela visitava, não sei se era da família, um sítio, não sei nem se era em Pernambuco, mas nesse sítio ela fez um buraco na lateral do poço e guardou a documentação. Escondeu muita da documentação nesse poço. Então, ela salvou isso. Então, quando ela estava lá na década de 90, com essa documentação, que era muito difícil ter acesso à documentação, porque até para você pesquisar no acervo do DOPS, que Miguel Arraes já tinha liberado para pesquisa, você tinha que ter autorizações, e ele tinha um trabalho burocrático, você tinha que ter a autorização
do familiar, do desaparecido, ou então da própria pessoa para poder acessar a documentação a documentação dela na DOPS era complicadíssimo. E ela, como já tinha tudo isso, ela fez vários requerimentos de reparação, né? E isso me abriu a mente, assim, disse, pô, isso aqui também é um campo de estudo interessante, né? Essas reparações financeiras de um negócio que não tem preço. Como reparar o irreparável, né? E como o Brasil lidou com esse passado ditatorial. E é isso que eu tenho pesquisado agora, estou terminando meu doutorado, que ainda se relaciona à Messi, apesar de eu não estar citando Messi, porque minha preocupação não é os pedidos de indenização, e sim como essas políticas foram criadas, como foi votada na Câmara de Deputados, como se dá esses procedimentos na Câmara, no governo federal. Aí, em termos práticos, é isso. Em termos humanitários, humanos, pessoal, eu tinha uma professora lá que também falava um negócio para mim interessantíssimo, que era a Regina Beatriz, que ela dizia, Tasso, o produto de uma dissertação é você, não é o texto. O produto é a gente, é o que faz. Então, como eu sou também um produto dessa minha pesquisa de Messia, me deu também a coragem, assim, de muitas vezes na minha vida, Roberto, de enfrentar pessoas que têm mais poder do que eu. Situações abusivas de trabalho, situações abusivas na universidade. A gente sabe que as relações de poder, às vezes, são muito díspares, e às vezes um aluno não pode mas eu lembro de Messia e eu, tipo, não, dá para resistir, dá para enfrentar, e essa coisa da dignidade humana sempre está em conta. Eu acho que fiquei muito com isso, assim, a dignidade humana de Messia, a coisa da humanidade mesmo, assim, de fazer a coisa certa, independente do resultado, independente se vai ser lucrativo ou não para mim. Eu acho que ficou assim, não consigo o tempo todo, né? Messi é uma coisa, mas eu acho que de ter Messi como esse norte assim para nos inspirar, essa vida para os nossos tempos, essa estrela que mesmo já falecida brilha ainda no céu, pelo menos eu vejo ela numa constelação de pessoas que passaram tempos tão sombrios e enfrentaram. Eu acho que essa constelação de pessoas brilham no meu céu, e eu olho para eles tal como um navegante no período das grandes navegações que seguiam pelas estrelas. Eu acho que talvez eu não consiga trilhar um caminho tão rico e interessante feito de Messia, mas que pelo menos eu tenho isso como um norte para me localizar na minha vida pessoal mesmo, assim, mesmo quando não lida com uma coisa tão abrangente como Messia, de fazer coisa pelos outros, mas até para mim mesmo, assim. Em última instância, a minha pesquisa serve para mim. Eu acho que em primeira instância é isso, talvez nem em última. Na primeira instância, minha pesquisa tira Messia do ostracismo, reflete sobre as práticas dela, busca compreender como era um julgamento no tribunal militar, mas antes de sentar e escrever ela, eu fiz a pesquisa, depois vou escrever. Antes disso, Messia já tinha servido para mim essa vida para os nossos tempos, essa estrela que nos ilumina, que me mostra, às vezes, caminhos de enfrentamento, de resistência, que foi fundamental. E, às vezes, o esforço de Messia de manter as pessoas vivas, às vezes, viver já é a resistência. Isso é fundamental. Assim, a gente que passou um período na universidade muito sofrido com esse governo, Bolsonaro, para vocês terem ideia, eu tive que ser o primeiro lugar da minha turma de doutorado para ter uma bolsa. Numa época que, tipo, o Brasil produzindo riqueza e a gente sem bolsa de estudo na universidade para poder fazer nossas pesquisas. E pesquisas importantíssimas e de uso imediato sendo parada. Lá no Ceará, onde eu estou fazendo esse doutorado, é uma pesquisa fundamental que sofrendo com falta de verba, mostrou grandes resultados, por exemplo, de usar escama de peixe no tratamento de queimaduras. E uma pesquisa dessa, de uso imediato, sofrendo por falta de verba. Então, essa resistência de fazer as coisas na dificuldade, não tem mais bolsa para estudar fora. Eu queria ter feito uma mobilidade, ter estudado na Argentina para fazer uma análise de comparação, mas fazer o que dá.
Assim, às vezes também é um grande ensinamento. Assim, talvez a gente não consiga resolver tudo, mas a gente faz ali o que dá para a gente fazer. E se todo mundo fizer o que dá para fazer, a gente já é muita coisa. Assim, mas, Tássio, agradeço demais. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente vai acabar fazendo parte de um mutirão, né, para dar visibilidade, né, a essa estrela que já existe e a gente tem que fazer brilhar mais ainda, né? É isso. Então, sempre que precisar de mim, Roberto, para falar de Messi, eu paro o que estiver fazendo para falar de Messi. Então, eu acho que muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Eu que agradeço.